Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, chegando aqui para falar de semifinal de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos está na copinha, os nossos meninos da vila estão aí na semifinal, estão vivos na competição e, bom, almejando aí uma final. Prefiro não falar disso antes de passarmos do América. O nosso adversário, o América Mineiro, o coelhãozinho, como diz o meu amigo Allen, o meu amigo americano. E antes de começar, lembro a todos, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. E já começamos também o nosso guia do Paulistão, então acompanha aí, vamos falar um pouquinho de cada grupo e de cada time que entra nessa disputa do Paulistão, que começa menos de uma semana. Dia 26, quarta-feira, o Santos já entra em campo contra a Inter de Limeira. Mas hoje o assunto é Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos que já sabe quais são os possíveis finalistas do outro lado da chave. A outra semifinal é Palmeiras e São Paulo, então caso o Santos consiga passar, vai ser com certeza um clássico. Mas antes de pensar nisso, temos que pensar no nosso adversário de amanhã, sexta-feira, 8 da noite, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Nosso adversário é o América Mineiro, o time que é muito tradicional em formar jogadores. Muitos jogadores vieram do América Mineiro, vieram dessa base. Eu lembro sempre do Danilo e, se eu não me engano, o Alexandre também veio. Vou até jogar aqui rapidinho. América Mineiro base. Vamos ver assim, jogadores de destaque do América Mineiro. Eu sei que o Danilo veio e eu acho que o Alexandre também veio. Foi um rolê meio de contrapartida. E daquela época lá de 2010, o Danilo chegou em 2010. Então é um time que tem muita tradição de formar jogadores, né? O Fred, quando marcou o gol mais rápido da Copinha, era do América Mineiro, marcou aquele gol lá do meio de campo. O Tostão começou na base do América Mineiro também, antes de ir para o Cruzeiro. Então, tem muitos nomes que saíram desse América Mineiro. E o Coelhãozinho vem aí com, segundo disse o meu amigo americano, o time sub-17, porque, segundo ele mesmo falou, o sub-20 está se preparando para disputar o Campeonato Mineiro, algo que é muito interessante e que, por exemplo, o Atlético Paranaense aqui no Paraná faz muito tempo, que é colocar a base para jogar o estadual e dar uma pré-temporada um pouco melhor, um pouco mais espaçada para os seus profissionais. No Paulista é muito difícil fazer isso, a gente viu como é que foi o ano passado. Eu já tive assim, mais vontade de fazer isso, mas o Paulista é complicado, os times do interior vêm fortes, eles têm mais tempo de preparação, então não sei se para o Santos seria tão viável, mas a verdade é que o América Mineiro, com esse time sub-17, conseguiu chegar na semifinal da Copa São Paulo e é o único time fora dos 4 grandes paulistas, né? O Palmeiras e São Paulo está de um lado, vai enfrentar o Santos. O Cruzeiro, que seria o outro mineiro, acabou caindo, perdeu do São Paulo. E vai ser um jogo complicado, um jogo em que o Santos vai sem o seu capitão. O Sandro Perpétuo parece que detectou uma lesão de grau 1. Eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas eu acredito que sim. Ele já tinha sido substituído logo no começo do jogo, né, indo para metade do primeiro tempo. Então, o Santos, com esse desfalque muito sério, enfrentar um time que não chegou na final à toa, e é importante destacar que é um sub-17, né? Mas que veio também passando por disputas de pênaltis igual ao Santos. Só para destacar aqui como é que foi o trajeto do América Mineiro nessa copinha. Eles empataram com o Falcon. O Falcon é um time... Eu até queria ver, achei o nome curioso. Deixa eu ver de onde que é esse Falcon. Falcon. Do Espírito Santo, aparentemente. Nossa, ele garantiu vaga no TJD depois que o Santa Cruz foi punido.
time de Sergipe, o Falcon. E... Ai, meu Deus, perdi meu. Aqui. O time de Sergipe. E o América Mineiro estreou contra esse time, contra o Falcon. Empataram. Empate é muito comum na vida do América nessa competição. Empataram em 1-1. Depois o América Mineiro enfrentou o São Carlos e empatou em 0-0. E depois enfrentou o São Carlense e ganhou de 1-0. Então, possivelmente, eles jogaram em São Carlos e São Carlos, a cidade, aparentemente tem dois times, o São Carlos e o São Carlense. Eu tenho um tio de São Carlos, inclusive, que fala que é muito time para pouca cidade. Eu concordo, eu acho que tem algumas cidades que deviam fundir, mas vai saber como é que é a questão deles lá. Enfim, o América Mineiro estava aí nesse grupo do São Carlos e do São Carlense e passou em segundo, porque fez 2 gols a menos, tinha o mesmo número de saldo, mas fez 2 gols a menos que o Falcon. Fez só 2 gols na primeira fase. E enfrentou o Atlético Paranaense. Empatou em 1-1, ganhou nos pênaltis de 3-1, que nem o Santos contra o Mirassol. Depois encontrou com o Falcon de novo, Falcon de Sergipe. De novo eles empataram em 1-1. Dessa vez o América Mineiro passou nos pênaltis também, pelo resultado de 5-4, que nem o Santos contra a Ferroviária. Daí não, aí contra o Novo Horizontino meteu 5-2 e aí enfrentou o Botafogo, que tinha passado também por muitas disputas de pênalti. Essa é uma disputa de pênalti interessante, essa se tivesse terminado empatado. Mas o América Mineiro venceu o Botafogo por 1-0 e assim chega na semifinal para enfrentar o Santos. Santos que, como eu disse, não vai ter o seu capitão, não vai ter o Sandro Perpétuo, pelo menos não em campo, certo? Possivelmente ele vai estar lá no vestiário, vai fazer o discurso, a preleção, deve estar acompanhando os jogadores, mas esse time deve ter uma mudança aí e possivelmente vai ser o Andrei Quintino, muito conhecido por ser o filho do Ademir, que ele era ponta. Em alguns campeonatos que eu vi, ele jogava mais de ponta e eu achava inclusive que era na ponta esquerda. Mas aparentemente ele está se adaptando à função de lateral direito, que eu acho bastante esperto, considerando a falta que o Santos tem de laterais direitos. Vai substituir aí o Sandro Perpétuo, de modo que o time titular deve ser Diógenes no gol, o filho do Ademilson, o Andrei Quintino na lateral direita, Jair e Derek na zaga, o Lucas Pires na esquerda. O Jonathan deve ser mantido. Teve algumas discussões, enfim, de entrar o Matheus Nunes, porque tinha ido bem contra o Fluminense, mas imagino que ele segue. Esperamos que bem psicologicamente, depois dele ter perdido o pênalti contra o Mirassol, mas enfim, Jonathan deve seguir. O João Vitor, né, o João Balão, tá acompanhando na meia, com o... Me fugiu o nome agora. Enfim, e eu já me lembro. O ataque deve ser mantido aquele, né? Lucas Barbosa, Wesley Patati e Juan Seco. O outro meia é o Lucas Pires, Lucas Barbosa, Sandro Perpétuo, o Ed Carlos. O Ed Carlos, inclusive, ele saiu, mas eu acho que ele não se machucou. Eu acho que ele tem sido substituído mais por condições físicas mesmo. Então, o time deve ser esse: Diógenes, Andrei Quintino. Ou só Andrei, né? Ele deixou de ser Quintino. Não deixou, desculpa, Ademir. Andrei, Jair Paula, Derek e Lucas Pires, Jonathan, Ed Carlos e João Vitor, João Balão, Juan Seco de centroavante, Lucas Barbosa e Wesley Patati. Deve ser o time que vem jogando aí de titular nos últimos jogos, com a saída do Sandro. E o jogo complicado, claro. O América é um time competente, o América é um time que tem histórico de base, o América é um time que mesmo o Sub-17 vem aí muito forte. Mas, pelo que as pessoas têm falado, eu não assisti nenhum jogo do América. Não sei se o Coelhãozinho joga, como que joga. Mas do que muitos têm falado, o Santos entra finalmente como favorito. Caso passe para a final, não deve ser o favorito, mas contra o América sim, deve ser o favorito. E vamos ver como que esse Santos vai entrar em campo sem o seu capitão, mas se consegue fazer esse tipo de jogo que tem feito, né? Uma pressão, marcação sob pressão para buscar um gol logo e ter algum tipo de vantagem psicológica.
De preferência, caso consiga essa vantagem, não recuando depois, porque tem tomado gols, tomou contra o Fluminense, já caminhando para o final do jogo, tomou um empate contra o Mirassol, então seria melhor não recuar tanto. Passando, o Santos jogará, caso vença, o Santos jogará terça-feira, dia 25, que é o dia tradicional da final da Copinha, a Copa São Paulo, que é a final da Copa São Paulo é parte das comemorações oficiais do aniversário da cidade de São Paulo, então tradicionalmente é disputado no Pacaembu de manhã, mas o Pacaembu está em reformas, não vai ser lá, ainda a federação não definiu ainda onde vai ser, vai depender de quem chegar na final, mas até por quem está do outro lado eu prefiro não pensar nisso agora, deixa a final para lá, vamos focar no América. Então amanhã, transmissão do Sport TV, 8 horas da noite, sexta-feira, no Anacleto Campanella, em São Caetano, Santos e América Mineiro, a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai ser tenso, vai ser difícil. Talvez o Santos consiga fazer valer esse favoritismo, até por ser um time um pouco mais velho, né? Esse tipo de coisa acaba contando, se bem que o América tá aí vencendo todo mundo. Parece ser um time muito bem treinado, muito bem organizado. Mas vamos ver como é que o Santos vai se portar diante desse time. Certo, pessoal? Então, acompanhe amanhã às 8 da noite. Mais um jogo aí dos nossos meninos da Vila. E quem sabe com o jogo até terça-feira. Se bem que esses meninos já cumpriram a função de ocupar o nosso começo de janeiro até o Campeonato Paulista. Já foram muito longe, eu estou bastante feliz. Deu pauta aqui pro canal. Mas queremos sempre ver o Santos campeão. Se eles conseguirem o título, melhor ainda. Certo, pessoal? De novo, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Comente aí o seu palpite para o jogo. E pra cima deles. Um abraço.